Olá, paz e alegria para vocês, meus irmãos. Estamos chegando com mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar de um beato italiano, Pier Giorgio Frassati. É um lindo, de todas as formas, né? Um rapaz maravilhoso de beleza física, beleza espiritual, um homem de Deus, né? O Pier Giorgio Frassati é um jovem que conquistou a santidade na alegria da entrega total, da sua juventude a Deus. Então, vamos conhecer um pouquinho desse lindo rapaz. Pier Giorgio Frassati, ele nasceu no dia 6 de abril de 1901. Eu gosto de falar 6 de abril, porque 6 de abril também é o dia do meu aniversário, né? Então, tem uma ligaçãozinha gostosa, né, com a vida desse santo. Ele nasceu numa família rica, né? Muito bem de vida, seu pai era senador, sua mãe era artista, mas em questão religiosa não tinham grandes devoções, inclusive seu pai era totalmente indiferente, né, à religião. Mas porque ele perdeu um ano, estava atrasado e tal, colocaram ele na escola dos jesuítas. E lá ele foi descobrir o grande amor da sua vida, que é Jesus. Então ele começa nesse seguimento a Jesus na sua escola. Ele tem uma irmã um ano mais nova do que ele, a irmã que era a Luciana, né, que também vai ser a sua grande confidente, sua grande amiga. E a partir daí a gente vai ver uma vida diferente. Ele vai se apaixonar e com o acompanhamento dos padres, com a direção espiritual, ele foi vendo qual era o sentido da vida. E o sentido da sua vida era amar Jesus, amar o irmão. Um jovem rico, um jovem que teoricamente era para ser criado na indiferença, mas que foi apaixonado por Jesus e transformou o mundo com seu testemunho. Uma pessoa que foi transformada pelo testemunho do Pier Giorgio Frassati, o Papa São João Paulo II. São João Paulo II diz que na sua adolescência, na sua juventude, ele conheceu a história desse rapaz e se apaixonou pelo seu exemplo, tá? Então a gente pode conhecer essa história e também se deixar apaixonar. Teve uma influência muito forte, ele diz, na vida dele. Então ele começa, né, na sua juventude a conhecer as formas de ajudar. Início do século XX, então logo teve a Primeira Guerra Mundial, a Itália realmente passou por muitos problemas, muita dor, muito sofrimento, então era um tempo onde tinha muita miséria. Ele era do norte da Itália, na cidade de Turim, e logo na sua juventude ele começa a ajudar os pobres através dos vicentinos. Ele entrou no apostolado de oração, entrou na Liga Católica. Então tudo ele ia buscando através do estudo, da leitura da palavra, da vivência eucarística. Foi uma época que se começou, né, o movimento para se participar da missa todos os dias, então ele comungava todos os dias e isso foi mudando a sua vida, mas de uma forma que transbordava de alegria. Então ele tinha muitos amigos, brincava, estudava, adorava esportes, subia, né, um lugar que ele gostava muito de ir, no alto das montanhas, escalar, né, gostava de esquiar, o encontro com Deus na natureza. Então era um jovem feliz, era um jovem perfeitamente, entre aspas, normal, mas excepcional na sua vivência cristã, na sua vivência de amor. Não ficava nada com ele para ele. Tudo que era dele era do outro. Ele partilhava suas roupas, ele partilhava o seu dinheiro, ele partilhava a sua vida, seu tempo. Ia visitar, ia ajudar as pessoas mais pobres em todas as periferias da cidade. Entrava nas casas, ajudava os órfãos, as viúvas, os enfermos, todo mundo. E pensa que isso era público? Não, ninguém sabia. Os jovens, os amigos dele, conheciam o Robespierre, como era o seu apelido, né? Aquele jovem brincalhão que rezava, que tudo, que estudava, mas não sabiam dessa vida dele
totalmente dedicada ao outro. E aí a gente vai vendo, né, que ele vai aprendendo o valor de estar ao lado do outro. Ele dizia, né, dentro dos seus escritos, que ele ajudava através das instituições e tudo, mas a fome é agora, o pobre tem necessidade da comida é hoje. Eu não posso entrar num esquema de instituição para daqui a um pouco, daqui a uma semana. Então ele ia no hoje, no agora. O seu tempo era todo para o outro. Então ele abre também um caminho para a sua obra pessoal de caridade. E aí vivia, como eu disse, muito simples. Você vê uma forma dele economizar dinheiro? Uma coisa simples. O pai dele dava dinheiro para ele ir para a escola de trem, primeira classe, filho de pai rico. Ele ia na última classe, na mais baratinha. E o que sobrava todo dia era para a caridade, era para doar aos pobres, era para ajudar aquele que precisava. Um homem que aprendeu a entregar sua vida de uma forma tão intensa, que se apaixonou por uma moça. Se apaixonou e renunciou a esse amor em função do matrimônio dos seus pais. Como? Os pais estavam num momento difícil, separando, uma briga, né? E essa jovem por quem ele se apaixonou era de uma família muito humilde, não foi aceita pelos seus pais. E então, naquele momento, ele entendeu que ele brigar com os pais para formar uma outra família seria um momento muito difícil. E aí ele fez esse seguinte comentário: eu não posso começar uma família destruindo uma família. Então, diante da ameaça da destruição, da ruptura do matrimônio dos seus pais, que poderia se agravar mediante esse conflito por essa decisão que ele estava tomando, ele preferiu se abster, ele preferiu renunciar a esse amor. Um outro momento de grande renúncia, ele se ofereceu para fazer faculdade de engenharia de Minas, para cuidar dos mineiros. O objetivo dele era, né, fazer um trabalho social com os mineiros. Então ele fez essa faculdade, mas o pai tinha outros planos para ele, e ele, para não brigar com os pais também, ele renunciou ao seu sonho para fazer o trabalho que o pai estava querendo. Então a gente vê que o objetivo dele era a paz, o objetivo dele era o amor. E quando ele tinha 24 anos, ele teve poliomielite, e aquela paralisia infantil, né, que a gente tem aqui a gotinha para vacinar. Então ele teve essa doença, mas no momento que ele teve, foi um momento que a sua avó estava em estado terminal. Então a família estava toda voltada para o cuidado da sua avó. Ele começou a sentir os primeiros sintomas, não falou nada com ninguém. E foi, né? E a doença foi se agravando. E quando, depois que sua avó faleceu, as pessoas, né, a sua família descobriu que ele também estava em estado muito grave. É claro que naquela época a doença, não sei nem se hoje teria cuidados a ser feitos, mas não tinha como. Então, ele vai morrer muito jovem, morre com 24 anos, no dia 4 de julho de 1925. E aí é que entra, né, os detalhes da vida desse grande santo, do Beato Bier George. A gente tem documentado que nos seus últimos momentos de vida, ele escreve uma cartinha e pede para sua irmã entregar. Era uma carta onde ele dizia que ele tinha se comprometido a entregar uma doação, um medicamento para uma determinada família. E aí ele escreve já de maneira trêmula, que ele já não conseguia mais, né? Onde era a casa, qual era o endereço e o que devia ser levado para aquela família. Então ele morre se entregando, ele morre fazendo a caridade, ele morre dizendo àquele que precisava que ele estava presente. E aí entra, né, aquilo que o Evangelho nos chama a fazer e a viver, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Quando chegou a hora do seu funeral, foi o espanto total.
da cidade. A cidade de Turim, uma cidade grande. Na época ainda já era uma cidade grande. Foi brotando gente de tudo que é lugar, dos pobres, das favelas, em todos os lugares. Vinham pessoas, ele me ajudou nisso, ele fez isso para mim, ele foi assim para mim. Os amigos, foi uma comoção, a cidade parou. A família tomou um susto. Não sabia que ele tinha tanta obra de caridade, não sabia que ele tinha tanto despojamento, não sabia que ele tinha tanta doação. E foi ali que se apresentou para os amigos e para a família quem ele verdadeiramente era. Então o Pier George Frassati, ele transformou. E isso, né, a gente agora está vendo os ensinos, né, os escritos que ele deixou. E uma coisa interessante que uma vez ele disse para os seus pais, né, que eles não entenderam, que todas essas férias de julho, né, de verão, todo mundo sai da cidade para passar as férias fora. E ele não ia, ele renunciava. E segundo ele, se todo mundo sai da cidade, quem vai cuidar dos pobres? Né? Então, até as férias escolares, as férias vamos dizer assim, as férias de verão, ele renunciava. Tinha uma grande paixão pelos amigos, um verdadeiro amigo. Eu sempre gosto de dizer isso, amigo é aquele que te leva para o céu, né? É uma frase que eu escuto muito de um padre amigo nosso. E então ele diz, olha o que ele diz das amizades. Na vida terrena, depois do afeto dos pais e das irmãs, um dos afetos mais belos é o da amizade. E eu, todos os dias, tenho que agradecer a Deus por me ter dado amigos e amigas tão bons que constituem para mim um guia precioso de toda a minha vida. Então, era o testemunho dele sobre os seus amigos, né? A amizade verdadeira. E como eu disse, né? O Papa João Paulo II, São João Paulo II, tinha um grande carinho por ele. E aí ele diz, na sua beatificação, quando o coração transborda de Deus, a fé se traduz num generoso serviço aos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Nisso também o jovem Frassati é mestre e se deve seguir. Nele, o evangelho torna-se solidariedade e acolhimento. E aí depois ele diz que o Frassati é o homem das bem-aventuranças. Ele viveu a essência das bem-aventuranças. Papa João Paulo II falava, o homem das bem-aventuranças, o homem que viveu as bem-aventuranças. E tinha uma frase dele que eu gosto muito de lembrar, quando ele dizia, né, a respeito de Jesus, ele dizia o seguinte, eu visito Jesus todos os dias na Eucaristia, né? Jesus vem até mim todos os dias na Eucaristia. E aí depois eu visito Jesus nos pobres, nos mendigos, naqueles mais necessitados. Então a Eucaristia que ele recebia o impulsionava a ir ao encontro do outro. E eu posso terminar, né, esse pequeno vídeo falando de uma pergunta que fizeram para ele. A sua irmã perguntou para ele assim, você é alegre? Aí ele falou assim, você me pergunta se eu sou alegre? E eu digo, como eu poderia não ser? Até que a fé me dê forças, para sempre serei alegre. Porque todo católico será alegre. A tristeza deve ser varrida. A tristeza não pode ficar dentro de nós católicos. Sabe por quê? Porque sofrimento não é tristeza. A doença, né, da tristeza vem do mal, do maligno, não é tristeza, não vem de Deus. A tristeza não é coisa de Deus. Por quê? Porque nós somos criados para sermos alegres. E a alegria aparece mesmo no sofrimento. E terminando com uma última frase dele. O dia da minha morte será o mais belo da minha vida.